Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Hoje temos mais um encontro, uma aula nossa, sobre o módulo 7, roteiro 7, ainda falando sobre pluralidade dos mundos habitados. Hoje o assunto é a Terra, mundo de provas e expiações. Nos ensina a doutrina espírita que a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana, que o período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. As nossas existências no orbe terráqueo são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. A Terra pertence à categoria dos mundos de provas e expiação, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Isso que nós acabamos de falar aqui está no Livro dos Espíritos, na questão 172, onde Kardec indaga ao Espírito da Verdade. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? E eles respondem: não, não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos neste globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Então, isso que nós acabamos de ver, eu já falei e comentei com vocês em diversos dos nossos encontros, que a nossa evolução se dá em diferentes orbes do nosso universo. E, como o próprio Livro dos Espíritos nos revela, nós não estamos, a nossa encarnação aqui não é a primeira e não será a última também. Encarnamos tantas e quantas vezes forem necessárias no mesmo orbe, como vimos na aula anterior, e quando tivermos merecimento, vamos encarnar em mundos de estágio evolutivo superior. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia de conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está toda a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Eu lembro que isso também, em mais de uma ocasião, eu falei para vocês, que a humanidade não é exclusivamente aqui na Terra, nem tem sua origem aqui na Terra. A humanidade existe em infinitos mundos da nossa galáxia e do nosso universo. Então, nós não podemos considerar que a humanidade aqui, neste mundo de provas e expiação, é uma triste realidade, é uma triste humanidade, né? Quando temos o ensinamento, temos o conhecimento de que esta humanidade que aqui está encarnada é apenas uma pequena fração da humanidade que habita infinitos outros orbes do universo. Bom, a Terra, como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital
os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. É aquilo que eu acabei de falar e refletir com vocês. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a terra também não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Portanto, a terra não é um mundo primitivo, já passou por esse estágio, e a inteligência da maioria dos seres que estão encarnados no orbe indica que a Terra já passou por esse estágio e hoje é um mundo de provas e expiações. Nem todo sofrimento suportado na Terra, porém, constitui expiação de determinada falta cometida em pregressas reencarnações. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Então, meus amigos, toda expiação não deixa de ser uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. A expiação sempre se refere a um crime praticado, uma dívida maior, mais relevante, que precisa ser expiada. Enquanto que a aprovação, muitas vezes, ela é um crime contra as leis morais ou contra as leis naturais de menor gravidade. E eu lembro que nós já falamos também sobre isso, que nesta fase de transição de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, a Terra não terá mais lugar para espíritos que precisam expiar. A Terra comportará apenas em seu orbe espíritos em provação, que precisam ainda provar alguma coisa, se purificar ainda mais, burilar ainda mais o seu espírito, mas não será um orbe destinado mais a expiações dos espíritos. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam, as dos que praticam mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam um obstáculo ao progresso. Portanto, estes espíritos irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquiridos, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores que farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Vamos refletir e entrar um pouco nesse último parágrafo que eu acabo de ler para vocês. A Terra não vai mais comportar seres que precisem expiar suas dívidas, seus débitos e encarnações pregressas. Então, esses espíritos
vão emigrar daqui para um outro orbe, né, de acordo com o seu nível energético, de acordo com o seu grau de evolução. E isso já aconteceu outras vezes, né? Quando para aqui vieram seres exilados de outros orbes, vieram para ajudar os seres primitivos que estavam aqui. Isso se repete agora, né? Em vez de virem de fora para cá, os que estão aqui, muitos dos que estão aqui e que não se ajustaram às leis do amor, agora vão embora, tendo uma nova oportunidade de, em outros mundos inferiores, mundos de provas e expiação, se ajustarem às leis do amor e da fraternidade, levando com eles a inteligência, o conhecimento, a experiência, tudo o que eles adquiriram até agora, para ajudar aquelas civilizações das quais eles vão fazer parte, vão passar a integrar, ajudar aqueles povos a se desenvolver. Então não é um retrocesso, é uma nova oportunidade para ajustamento às leis do amor, da caridade e da fraternidade. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como costuma acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aqui não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, eu lembro que isso aqui também já foi alvo de comentário e de aulas anteriores. Então, esses espíritos, essas crianças, filhos das estrelas, crianças diamante, cristais, como quer que se denominem, que estão chegando, são seres propensos ao bem, não são perfeitos. Não são perfeitos, senão não viriam encarnar no mundo que será regenerado. E nem encarnariam agora atualmente no mundo de provas e expiações. Mas já estão chegando aqui crianças que propensas ao bem, né, ao amor, à fraternidade, ao respeito a todos os seres vivos, né, aos animais, aos vegetais, ao próprio ser humano. Então, essas crianças, que serão os adultos de amanhã, que vão governar o planeta, propensos ao bem, com amor no coração, que colocam em primeiro plano os valores espirituais e não os valores materiais. Colocam sobremaneira a espiritualidade acima da materialidade. Essas crianças já estão entre nós, né? Alguns, aqueles que vieram antes, os índicos, já estão entre nós, já são adultos, né? E depois deles vieram os cristais, os diamantes e agora chegando entre nós os filhos das estrelas. São espíritos que provêm de duas origens. Os filhos das estrelas são seres que habitavam mundos superiores e que agora estão encarnando na Terra em missão de ajudar o nosso planeta. E outros são seres também em missão, híbridos, oriundos do ser humano miscigenado, acasalado, né, com os nossos irmãos cósmicos. São seres híbridos que já estão também entre nós
e que chegam para nos ajudar nessa fase de transformação de planeta de provas e expiações que somos atualmente em mundo de regeneração. Dessa forma, o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aqui reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Assim como vimos, avizinha-se o momento da transformação moral da humanidade e da consequente ascensão da Terra na hierarquia dos mundos. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daqui excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Então, meus irmãos, isso resume tudo de importante nessa reflexão de hoje. Esses espíritos que se acostumaram a praticar crimes hediondos, que se acostumaram a desrespeitar as leis naturais, a desrespeitar o próximo, a desrespeitar a natureza, a violentar a natureza, a destruir a natureza e os nossos animais inferiores. Esses espíritos, esses seres, uma vez que desencarnem, não voltarão a encarnar na Terra. Por quê? Vocês já sabem, porque a Terra regenerada não comportará mais a presença entre nós de seres destinados a expiar grandes crimes que cometeram contra a humanidade. Então, é assim que vai ocorrer gradativamente, já está ocorrendo, de modo até mais acelerado, esse processo de transformação planetária, que vai possibilitar que ao final do próximo século a Terra seja completamente um mundo de regeneração. E cada vez mais a partir de agora, apesar de que muita coisa nós ainda teremos que enfrentar em termos de sofrimento, de aflições, de desastres naturais, de perdas de pessoas queridas, tudo isso faz parte, mas é tudo necessário para a transformação e a chegada de um mundo novo, para a chegada da raça que vai constituir a nova Terra, onde o bem vai prevalecer sobre o mal, onde a espiritualidade vai se sobrepor ao materialismo exacerbado, ao consumismo desenfreado, onde as pessoas vão respeitar todos os seres vivos e vão preservar a natureza, pois sabem que a natureza é tudo para nós. É o planeta, é o orbe, é um ser vivo que nos possibilita estarmos aqui encarnados e vivermos as nossas encarnações. Meus irmãos, por hoje era isso. No próximo encontro, na próxima quinta-feira, veremos mais um capítulo do nosso tomo 1, do ESD, e hoje peço que vocês leiam a partir da página 309, o roteiro 7, A Terra, Mundo de Provas e Expiação. Não deixem de ler, de assistir esse vídeo e aguardo no nosso grupo de WhatsApp as dúvidas de vocês. Estou à disposição. Fiquem com Deus e que os Espíritos de Luz e o Divino Mestre
os ilumine e os proteja hoje e sempre. Muito obrigado.